pessoas mudaram e o jeito de consumir rádio acompanha essa evolução. É por isso que a Informativo do Vale surgiu, com uma programação pensada em você. Nossa comunicação é jovem, inteligente e antenada aos fatos que podem mudar a sua vida. Assuntos do cotidiano, dicas, informações, prestação de serviço, música boa o tempo todo e entrevistas com gente que faz a diferença. Apresenta um pacote de conteúdo de alta qualidade. Informativo do Vale, a nossa rádio totalmente digital. Totalmente digital. Agora no seu rádio, Conectados com o Ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o Ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, 9 horas pontualmente, nós estamos de volta com o nosso programa Conexão News, na manhã desta segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. E agora ao vivo, mais uma vez pelo Facebook, tivemos a primeira interação às 8h30, né, com o secretário Carlos Hetzigel, que falou pra gente sobre o cadastro esportivo de Lajeado, né, ele que é o secretário municipal de Cultura, Esportes e Lazer de Lajeado, né? E fica aí mais uma vez o convite para que você possa fazer o seu cadastro, né? E participar aí de todas as ações que a Secretaria de Esportes e Lazer do município de Lajeado está promovendo. E agora chegou o momento do da nossa entrevista do dia, né? O nosso momento Conectados com o Ouvinte. E nós temos o prazer de receber aqui hoje o senhor Irno Preto, ele que é o presidente da Uniodonto. Bom dia, seu Irno, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Iniciando, fazendo uma homenagem toda especial a esse grande amigo de 50 e tantos anos, o Osvaldo, que, como todos nós, estamos com uma felicidade de ter vivido tantos anos nesta comunidade de Lajeado. Eu quero deixar a minha homenagem, o reconhecimento a este homem que produziu muito para o desenvolvimento de Lajeado. Foi um apoiador permanente dos nossos movimentos, e aí eu já entro no tema da entrevista. Eu sou formado em odontologia na Universidade de Passo Fundo em 1966. Na época, o estudante universitário era porta-voz das necessidades dos menos favorecidos. Por isso saiu aquela revolução e nós todos ficamos marcados com isso. Ou seja, o estudante universitário era monitorado por todas as formas. Nós entramos na faculdade e aí fomos saber que a faculdade não era reconhecida. E ficamos naquela revolta própria da juventude, 18, 19 anos, era a opinião e o sangue era muito quente, ainda mais eu italiano, aqui de Encantado. E nós começamos um movimento muito forte para o reconhecimento da faculdade. Então nós teve uma reunião em Porto Alegre dos Centros Acadêmicos de Odontologia do Estado, e que foi nós que convocamos para poder fazer um movimento para que nós pudéssemos ter o diploma no final do nosso curso. Essa reunião se deu em Porto Alegre exatamente no dia 30 de março. E a importância do meio universitário ainda era a época do mimeógrafo. Então se fazia a reunião de manhã e de meio-dia um grupo passava no mimeógrafo aquilo, na primeira hora da tarde se aprovava aquilo,
toda aquela pauta feita e se começava de novo. E cada um levou esse papel. O grupo, quem liderava a odontologia no Brasil, era o grupo de Piracicaba. Eu vim para casa, em Encantado, de Porto Alegre, vim para casa, dia 31 de março, eclode a Revolução. E aí, até chegar em Passo Fundo, quando cheguei em Passo Fundo, o Exército veio na minha casa. E foram lá, me levaram. Como eu tinha todos esses papéis, para mim foi tranquilo, porque tinha minhas opiniões, eu fui lá, não... Porque tem uma frase que o presidente disse que ainda eu tenho ela gravada. Nós, da área da saúde, precisamos sublevar essas massas incultas, porque eles vinham numa frente de esquerda muito forte das reformas de base famosas. Então, este grupo foi todo preso, e é aquele grupo que depois sequestra o embaixador de Porto Alegre, o Elbring, e eles foram transferidos para o Chile. Ele, Fernando Henrique Cardoso, o Serra, o Montoro, Covas. Então, é só para essa juventude de hoje saber quem são esses líderes que estão agora, que sempre foram de esquerda. E a esposa do Fernando Henrique, a dona Ruth, também foi transferida para lá. Foi um avião, tem essa foto ainda agora nesses tempos tem sido publicado. Então, nós iniciamos isso aí. E nós conseguimos ser recebidos no Conselho Federal de Educação, presidido por Alceu Amoroso Lima, e quem nos levou foi o professor Rubens Maciel, cardiologista de Porto Alegre, que era membro do Conselho Federal de Educação. Estava eu e o Bruno Marcos, que é aqui de Teutônia, Estrela, aí da dona Ruth também, estávamos lá, e como aquele conselho era contra a Revolução, o Alceu Amoroso Lima disse, chamem o estudante, nós queremos negociar com o estudante, e não com o diretor, que eles já fizeram errado demais. E eu fui lá e fiz o compromisso de que nós ajudaríamos a fazer a faculdade ter bons professores e coisas. Bom, me formo, venho para... O Bruno Marcos queria que eu ficasse lá com ele, e eu quis vir embora e fui trabalhar em Nova Brécia. Nos anos 70, eu mantinha aqui com o Egon Trentini, o Heriberto Vibos. Eu vinha para cá porque eu queria continuar conversando com os colegas e coisas e aí nós tivemos um curso de especialização em saúde pública, porque as secretarias da saúde do Estado apenas faziam a vacinação. E o Marques Pereira, que era professor universitário e que foi o secretário, ele disse que era inadmissível o Estado não saber quem estava doente ou o que tinha de doença. Então, nós fizemos o primeiro curso de saúde pública no Estado, feito aqui em Lajeado. Quem fizeram o curso? Os médicos e os dentistas da região. E nós éramos em 24, 25 fazendo esse curso. Todos os sábados vinham os professores e nós aí na ACVAT tínhamos essa aula. Aí tive a felicidade de conhecer o Mai, vigoroso adepto da esquerda e um discurso vibrante e que empolgava a todos, e começou-se com a criação da Copav. Neste período, o Vale do Taquari entra na industrialização. Quem eram os empregados? Quem vinha da colônia. Então, esse grupo
estava muito mal de saúde e outra. Ele entrando na cidade, ele entrou em contato com a população daqui e pegava muita doença, coisa de vírus, viroses, porque lá ele estava isolado num grupo. E aqui ele se contagiou, vamos dizer. Está mais ou menos que nem agora, fique em casa porque senão não te contagia. E se buscou, então, quem podia fazer aquilo. Eu me lembro um empresário de Encantado, porque no nosso juramento nós dizíamos que nós tínhamos a obrigação de zelar pela saúde, independente do valor econômico ou não. E eu me lembro do empresário, ele veio pagar as contas dos filhos lá, e ele disse, mas, doutor Irno, o senhor não vai deixar de atender um empregado meu que tem dor de dente, né? Ele nunca me falou que ele pagaria pelo coisa. Era obrigação minha, né? E nós, com essa juventude, esse espírito de se aproximar muito do menos favorecido, se começou nesse movimento de como atender a Copave. Era uma cooperativa. E aí nós tivemos, começou a se conversar em cooperativismo, porque aqui tinha a Cozuelo e tinha a Languiru. E também, quando nós começamos com essa conversa, o que dizia a imprensa, os homens aqui da coisa, que esses médicos e dentistas querem com coisa de colono, que era o cooperativismo, era do colono. A Copave expandiu fortemente e aliás, isso é uma janela. Eu acho, eu já dei palestra aqui na Univates, mas eu acho que Lajeado tinha que resgatar a importância que foi a Copave para Lajeado, especialmente na área cultural, porque quando veio as matrizes americanas aqui para Marques de Souza, vieram os técnicos, os geneticistas de alto conhecimento para acompanhar essa geração de filhos brasileiros, de pintos brasileiros. Porque, na época, o Exército quis fazer segurança alimentar. E a coisa mais fácil era dar. O frango era a proteína mais rápida para ser criada e poder proporcionar. Este grupo, quando fechou a Copave, eles não foram embora. São eles os precursores da Univates, ou na antiga FATES. Foi se criando cursos e olha que potência está aí hoje. Em uma das palestras e aula de cooperativismo que eu estive aí dando para cursos, tinha um médico que ele, também com a minha idade, ele disse, olha, o que o Preto está dizendo realmente foi, a gente não valoriza esse núcleo que foi o protagonista desta universidade que tão bem espelha o Vale. Bom, aí nós conseguimos, a Unimed, então, se montou com uma cooperativa, e aí nós, o próprio Mais Preto, tu também tem que fazer um. Vamos fazer da odontologia que um fortifica o outro. E foi aonde nós começamos a trabalhar. O Hélio Teixeira Munhoz, que era o colega mais velho da turma, porque não era tudo uma piazada, né? Mas tinha que ter credibilidade. Então, o Hélio aceitou ser presidente e nós formamos a cooperativa Uniodonto aqui. Ela é a primeira do Brasil em constituição, porque foi dia 15 de setembro
que nós assinamos o compromisso, as promissórias para ser feito, os estatutos e tudo tinha um custo. E nós começamos a trabalhar com ela em 72, registrada com nota e com um primeiro contrato que foi com a Copav. Para nós era coisa, no mundo inteiro não tinha isso. Qual não foi a nossa surpresa depois saber que em Santos também estava tendo uma cooperativa e lá eles fizeram ela. Aí nós deixamos para fazer a ata de abertura no dia do cirurgião dentista, que na época era 5 de outubro. Por isso que nós não fizemos em setembro, fizemos em 5 de outubro. E eles fizeram em 25 ou 30 de setembro, uma coisa assim. Só que eles só foram a funcionar em 74. E quem era a cooperativa lá? Foi professores universitários, que quando teve o tempo integral das universidades, eles quiseram uma atividade para poder trabalhar e não apareceu o nome deles, porque eles não podiam ter mais consultório. Então, vem a criação. O início, muito difícil, especialmente por causa desse conceito, né? Quem tinha dinheiro, quem não tinha como pagar. O prédio da Unimed aqui, na gestão do Wilson Davis, ele é um marco definitivo e consagrado do cooperativismo de saúde brasileiro, porque é um dos primeiros prédios que é feito com financiamento do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, e ele consegue essa estrutura, primeiro, a beleza da estrutura de vidros. É o primeiro prédio no Vale do Taquari com essa estrutura de vidros tão moderna assim, concreto e vidros. E isto... Há uma mudança também na industrialização, ela começa a crescer e os empregados também começam a se politizar sindicalmente, porque entra então uma reação sindical muito forte ao governo da Revolução, para o empregado ter os direitos e reivindicar. Muito estimulado pelos próprios líderes da Revolução, porque aí quem estava do lado achava que podia tudo e precisava ter esse contrabalanço da sociedade civil e do trabalhador. E foi aonde evoluíram e o sindicalismo criou essa força que tem. Então, nós fomos passando, a partir daí, 3 anos depois eu assumo a presidência, e aí nós começamos a trabalhar com um grupo de Venâncio Aires, que era o mais próximo aqui, tinha um bom número de dentistas, e nós começamos a trabalhar, a sair no Brasil, junto com o Aldair Ullmann, que era o vice-presidente, a buscar as outras cooperativas e criar outras cooperativas. E aí ele entra num movimento. Nós tínhamos aqui no estado cooperativa em Erechim e Cruz Alta e Santa Maria. E aí foi se criando e se fez esse movimento que hoje nós estamos com 120 cooperativas e estamos numa rede nacional. Um exemplo, nós temos viajado o mundo, visitando outras cooperativas, estimulando as cooperativas de saúde. E tanto é verdade que nós estamos vendo agora na pandemia, é o único país do mundo que tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que consegue ter uma rede de vacinação fantástica. Nós erradicamos quantos tipos de doenças que eram endêmicas, todo com essa vacinação, também em função do tamanho do Brasil. Quando começa a se utilizar, a se trabalhar no Mato Grosso, começa a se trazer
a febre amarela, então teve que todo o país ser vacinado, e aí foram descobrir como vinha. Vinha dentro das câmaras frias, descarregavam lá, fechavam, quando chegava aqui, abriam naquele calor, estava o clima ideal para se multiplicar o mosquito. Então, hoje nós estamos vendo isso, nós já tivemos na Inglaterra, na Holanda, na Dinamarca, a França não tem, sempre foi um país culturalmente acima de todos, então tem uma dificuldade de entrar em inovações. A Itália é muito forte, o cooperativismo é quase, como é que é? Lá é o exemplo clássico de um significado. O que é o cooperativismo? É a união dos pequenos para se tornarem grandes. É mais simples. A outra, que tipo de cooperativa? Sempre aquele que tem uma necessidade. Quando fecha uma fábrica, se reúne os empregados que têm o conhecimento, a tecnologia, o trabalho, alugam a indústria que está falida ou coisa e passam a trabalhar. Profissionais liberais. Quando tu tem um grupo que precisa, se juntam, formam uma cooperativa. Uma coisa que deu ela não aumentou mais porque se criou a MEI. E aí eu venho num fechamento do que tu me perguntaria, qual é a minha opinião sobre o cooperativismo hoje? Eu vinha falando com a Sabine, nós estamos repetindo o mesmo da mesma coisa. Eu acho que nós teríamos que estar buscando uma central de serviços para as famílias que estão em casa ter uma nota para ser contratado. Porque senão tu fica naquilo, ele precisa trabalhar. Reduzir os valores da mão de obra muito grande. Mas ele precisa. Tu tem nota? Não, aí vai fazer uma MEI. Bom, aí para entrar numa prefeitura lá em Porto Alegre, leva não sei quantos meses, aí o cara já morreu de fome. Já foi fazer qualquer outra coisa. Então, nós na reunião de diretoria, eu sou diretor da UCERGS, nesta, não diria revolta, mas nesse questionamento que tu traz da vida, trago do meu pai isso, de nunca se conformar, é assim, não, vamos ver se nós podemos fazer diferente, se dá para melhorar. Eu acabei indo para a vice-presidência da Organização das Cooperativas, também numa virada. Era sempre, os presidentes eram do agro, né? Porque a cooperativa só se pensava em ser agrícola, e naquela eleição um advogado, representando uma cooperativa de crédito, e eu, a cooperativa de saúde, se fechamos aí e nós assumimos. Então eu fiquei por 8 anos vice-presidente da organização, e depois se criou agora o sistema de governança. Então eu sou diretor e nós contratamos o presidente, que é um executivo. Mas o que eu vejo é exatamente a necessidade de juntar estes que estão sem emprego numa grande central. E virtual também, tu vai ter lá a coisa, tu recebe, tu não tem custo, porque tudo aquilo que agora tu for fazer e que tiver um custo, tu não tem recurso. E quem tem, está comprando as coisas de uma forma predatória até. Então, o professor Virgílio tem uma proposta há muitos anos que nós viemos discutindo, que é a construção da casa própria, mas pelos próprios, fazendo cursos de profissionalização, e eles no final, meio-dia fazem aula,
e meio-dia vão trabalhar na própria casa para construir a sua moradia e ter um custo menor. Então, nós tivemos no Vale do Silício, com as cooperativas médicas, o doutor Aldo aqui, depois também foram, a Rosilene, nós fomos para lá, e se trouxe muita informação da inovação. Mas ela é tão rápida que tu não consegue acompanhar. Ela dispara por cima daquilo que tu está... A inovação não é incipiente, e a inovação não se aprende, se usa. Porque se tu for aprender, já passou aquilo. Aí também nessa coisa globalística agora, tu viu a Tesla, por uma decisão lá, dizendo que o Bitcoin é um metal que estão fazendo, que está gerando gases para a natureza, não sei o quê, cancelaram os negócios com Bitcoin, toda a Tesla e as organizações deles. Pura e simplesmente o Bitcoin estava lá, veio... Eu nem vi hoje quanto está, mas é uma coisa que veio quase a nada, né? Então, tu vê que mundo que se vive, né? E dentro, e um outro, então aí já o momento atual que se vive, eu vejo uma coisa assim, ó. Quando foi criada a globalização, eu também fiz filosofia na Fidene de Juí, que era a faculdade mais esquerdista que tinha no Brasil. Era lá que se formou o Frei Beto e coisa. E eu nunca fui esquerdista, viu? Eu sempre fui reivindicador de uma coisa que eu via que era uma necessidade, mas nunca me liguei a nada disso. É só para ter... Eu estou citando muita coisa para... Pô, esse cara... Não, nunca fui. Não, a história é linda, vale a pena. Então, lá eu tinha o padre Marques Osório, que ele dizia que o mundo seria globalizado, não teria fronteiras, mas teria uma língua única. Ele achava que era o Esperanto e que os preços seriam iguais no mundo todo, menos o artesanato. Aquele que tinha um artesanato, uma coisa própria, ele poria um preço que ele quisesse, porque não tem comparação. Senão o resto seria um preço. E hoje, passado todos esses anos, está acontecendo exatamente isso, né? Então, tem muitos pensadores. Tem um livro lá do Toffler, A Terceira Onda. Eu comecei a ler. Eu digo, mas ele tinha que ter me dito isso em 84, não agora não me interessa, né? Porque e o Marques Osório, ele tinha livro, ele era convicto e foi. O que isso acabou? Acabou com a cortina de ferro, a Guerra Fria. E o que isso prejudicou a nós? Muito. Nós perdemos o patriotismo. Olha o americano. O que ficou o americano? O Biden e o Trump. E está dividida a sociedade americana. Uma coisa inédita. Invadirem o Capitólio é uma coisa assim descomunal. De imaginar que o americano, que tem uma Constituição com 10 artigos, nunca mexeu e foi lá naquele manto sagrado dele ser invadido. Uma coisa... Por quê? Porque eles querem estar do lado de alguma coisa. Traz isso para o Brasil. Tu acha admissível essa divisão da sociedade? É Bolsonaro e agora que soltaram o Lula, então é Bolsonaro e Lula? Não tem cabimento. O Brasil tem tudo para expandir, para ser uma potência mundial, e nós estamos brigando aí na rua por quem não trabalhou, quem não está trabalhando, por quem está fazendo. E aí, de novo, uma outra constatação. Aquilo que nos encheu de orgulho
que os corruptos estavam na cadeia, terminou tudo. Então, uma outra constatação assim, quem tem idade consegue, e eu tenho boa memória, deve estar notando que eu tenho dados assim claros, tu fica... O Estado brasileiro não nos pertence. O governo não pertence. A prefeitura não é nossa. Quando vem Dom João VI para o Brasil, ele veio com dinheiro e aí tinha a corte que veio junto, que foi expulsa lá para não ser invadida pela Espanha. Chegou aqui e terminou. O dinheiro, ele começou a vender títulos de nobreza para que pudesse se manter. Aqueles que tinham título começaram a frequentar a corte. Os filhos que se criaram na Dolce Vita, né? Aí precisava arrumar dinheiro, não tinha mais título para vender, precisava criar os impostos. Os impostos no Brasil é a coisa mais perfeita que existe no mundo. Tudo tu tem que pagar imposto. E tudo que tu criar, eles criam um imposto. E a partir daí, isso foi se formando uma casta, que são os políticos. E se tu olhar lá na Câmara, no Senado, olha agora as CPIs aí, o senador, o filho é governador, o outro a filha roubou 100 milhões lá na prefeitura de Manaus, do estado, morreu um monte de gente e ninguém vai pagar nada. Porque o Estado não pertence à sociedade civil. Tu olha aqui no nosso, essas bandeiras que foram criadas, foi uma coisa tão utópica como o próprio que pensou. Um ecologista pensou isso e passou a determinar para a área da saúde, onde eram os médicos e os pesquisadores deviam dar opinião, não deram. E daí? Então, por mais que nós votamos, nós estamos sendo usados por uma casta que está ali em cima. Tu tenta romper, tu não consegue. Alguns entraram nessa onda do Bolsonaro, mas não vai mais se repetir, né? Próxima, cada um entra no seu... Vamos falando da pandemia, o que nós da Uniodonto fizemos? Nós preparamos com o auxílio dedicado da Sabine, nós preparamos a nossa Uniodonto com todos os equipamentos mais modernos que podiam ter para o atendimento do nosso beneficiário. E passamos também para os dentistas esses EPIs, doamos para eles, porque ninguém estava preparado para isso. É uma coisa assim, é um meteoro que caiu no meio de todo mundo e tu tem que ver como tu te adapta. Ficou todo mundo sem casa, sem comida, sem roupa, sem o que fazer. E nós se preocupamos, fizemos, foi um momento assim, o fim do ano para outro, dividimos o faturamento que ele estava tendo pela prestação de serviço antes da pandemia e nós continuamos pagando aquele mesmo valor como antecipação de trabalho, para ele não ser prejudicado, uma vez que um dos princípios do cooperativismo é a solidariedade, é o compromisso com a comunidade, é estar junto com o seu associado, ele é dono, ele tem direito a voto e tem direito à decisão. Então, aquele dinheiro que nós tínhamos, nós fizemos retornar para ele. Inclusive, no fim do ano, nós fizemos uma coisa também, sempre se dava alguma coisa. Neste ano que passou, nós fizemos um kit sadia para todos os associados, porque também nós pensando, Ditimar, eu, pensando que faltaria esse dinheiro para ter uma janta de Natal e fim de ano, porque estava todo mundo não sabendo aonde buscar e quanto teria novo dinheiro.
até porque dentista recebe do dia a dia do que ele faz. Então, foi um ano maravilhoso em termos de associativismo. A cooperativa se voltou para dentro do seu associado e se expandiu para a comunidade, mostrando a segurança que nós estávamos preocupados. O que voltou a ter atendimento, a comunidade entendeu que nós estávamos fazendo, então quem teve dor foi tratado e daí começou a ser tratado, mas o atendimento está tecnicamente normalizado. Mas isso também a Sabine pode ela colocar. Nós fizemos modificações aí, tem até hoje medida de temperatura, propé para trabalhar, máscara, óculos. Nós estamos com ele todo, vamos dizer, não dá para dizer 100%, porque não existe 100%. Ou que nem dizia o professor, 10 é para mim, eu dou de 9 para baixo, porque senão vocês vão querer o meu lugar. Então, nós da Uniodonto, está muito forte o movimento, muito seguro. Também na área da saúde, eu lá na OCESG represento as Unimedes também. Deram um exemplo cabal de dedicação. Tu não viu um médico se negar a atender, que coisa! Eu acho que nós tínhamos que fazer em toda a cidade um monumento para o médico, porque, olha, e morreu muitos deles contaminados e continuam. Eu tenho colegas lá de grupo assustado, tenho o Paulo, não dá para dizer o sobrenome, mas o Paulo tem 2 filhos médicos, uma mulher médica. Eu digo, como é que tu tá, Paulo? Irmão, todos os dias é ligar, todos estão vivos, todos estão bem, ninguém tem não estão com febre. Então, o que eu posso te dizer? Como cidadão, saio só com uma mágoa. Eu achei que a pandemia ia nos padronizar todos, que todos quereriam o bem um dos outros, voltar a conversar com o vizinho, ajudar aquele outro. O mendigo não é mais mendigo, é um cara que ficou fora da escala, mas ele é um cidadão, enfim. E eu vi isso no início e só me assustei quando o mercado começou a botar os preços lá em cima. E aí um detalhe, quem regula o preço dos grandes? Os pequenos. Aquele boteco lá, o barzinho ali do lado da casa, o armazenzinho, ele tem o preço que aquele grupo pode pagar. E quando ele cobra alguma coisa a mais, a gente que está indo lá, a gente diz, olha, tu está caro com isso aqui. Mas como eles fecharam tudo, o grande estocou e botou o preço. O arroz jamais podia ter chegado ao preço que chegou. Isso sim é lei de segurança nacional. Não tem cabimento aquilo. Então, o feijão, comida que são básicas. Mas vamos lá. Quero registrar aqui, doutor Irno, a satisfação de muitas pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, parabenizando o senhor pela sua história, né, pela iniciativa, por tantos anos à frente de um trabalho tão importante para a nossa região, para o nosso Vale do Taquari, que é a criação da Uniodonto. Então, pessoal, parabenizando aqui via transmissão. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né? A Uniodonto, ela é hoje uma das líderes do segmento no mercado, né? A gente viu a história chegando até aqui, né? E como é para vocês lidar com essa situação atualmente, sendo que a gente ainda está, né, dentro de um período de pandemia, sendo que ainda há uma série de restrições, né, para muitas coisas. Como é
continuar mantendo essa hegemonia, digamos assim? Assim, então a mágoa eu acabei não dizendo. A mágoa é que muitas pessoas, quem é desonesto continuou sendo desonesto. Quem é aproveitador continuou se aproveitando. Não importa se ele perdeu um amigo. Quem de nós não perdeu um amigo, um conhecido, um irmão, um pai, uma esposa? Todos nós perdemos. Olha, ontem de noite, eu não sou gremista, mas não, até porque lá em casa é colorado, é gremista, e eu disse, aqui em casa não quero discussão por futebol. Mas de noite fui ver aquele menino lá, cruzando o campo de joelho. Pô, aquele guri perdeu o pai e o avô agora esse ano. Um ato muito simbólico, né? Mas não, e tu tem que ver, aquilo é um exemplo a ser seguido. A vida continua, nós temos que enfrentar. Se tem uma hora para chorar, que se chore, mas tem que voltar ao trabalho. Porque pessoas de bem, corretas, tem muitas, só nós temos que valorizá-los. Então, é só para fechar. Uniodonto, nós estamos numa discussão entre qualidade e negócio. Como a nossa cooperativa é os dentistas sócios que trabalham, nós temos que ter, primeiro, a nossa qualidade é melhor do que de um outro plano de saúde. Porque se o colega faz alguma coisa ou cobra por fora, ou coisa, aqui no Vale tem a Sabine aí que liga, olha, você tem que devolver, não pode, senão você vai ser excluído. A cooperativa não permite que se faça isso. E digo para ela, o cooperativismo é uma continuidade de regras e normas para todo mundo. Não importa quantos anos está, nem quantos anos vai ficar. É para todos igual. Quem entra agora e quem está, todos têm mesmos direitos. Tempo não dá, cadeira não dá direito. Todos têm que cumprir. Então, o que nós vemos os outros planos de saúde? Tu pergunta a expansão. Aí, nós estamos tratando com uma empresa que o nosso preço ficou alto. Porque uma outra apresentou um preço 40% a menos. Eu digo, mas eles não dão o atendimento. Aí o rapaz me disse assim, isso não é problema meu, isso é do jurídico. Eles assinaram um contrato de compliance, de que eles têm que cumprir, isso é outra coisa. Eu quero pagar menos. Mas o atendimento? O atendimento vai ter que ser igual. Então, este é um ajuste no mercado. É a mesma coisa que a Unimed. A Unimed tem um padrão, tem um valor. É muito maior do que outros. Mas olha o serviço, olha a qualidade, olha o atendimento, olha a preocupação com o beneficiário. Tem ali os telefones, o 0800, o Fale Agora, tem um monte de coisas que... Outra coisa, olha a Unimed, a preocupação... Olha a preocupação que a Unimed tem com o cidadão, fazendo todo um regramento de ginástica, para viver melhor, para ter uma vida mais saudável, com alimentação, agora treinamentos, estão até ensinando a informática para ele aprender, gastar tempo com isso. Então, o cooperativismo, ele tem esses 7 princípios que cada vez são mais fortes, e a pandemia demonstrou isso. E aí vem assim, quem está dentro de uma cooperativa, ele se sentiu muito mais seguro, ele não foi abandonado, ele não ficou sozinho.
E tu pode olhar as agro, a mesma coisa. Estão num momento fantástico de valores, de coisa, mas tem toda uma estrutura ao redor ou de redor que está auxiliando. Houve também no agro, agora tem uma grande plataforma que vão juntar tudo. Não sei se tu viste lá, aqui no estado tem 130 mil produtores lá na lavoura digitando e chamando e coisa. Então, nós na Uniodonto, nós temos uma reunião mensal dos conselhos técnicos operacionais em São Paulo e que a gente discute aonde estaria um gargalo nosso. Os pequenos contra os grandes. Era uma palestra, o professor já botava o ZU pequeno versus um grande. As grandes cooperativas de saúde, elas têm um padrão, e as pequenas dentro do país têm dificuldade de acompanhar. Então, mas nós estamos tentando assessorá-las para elas não terem um custo tão alto e deixar para as maiores terem esse custo, que é ser operadora ou ser prestadora. Então, eu vejo dentro deste novo equilíbrio social e econômico, o cooperativismo de saúde, o Uniodonto, a Unimed, as outras cooperativas que se criarem, um progresso muito grande e em última análise, tu busca uma segurança. Não sei se é do teu tempo, mas a Golden Cross americana entrou aqui, fez horrores com preço, coisa, não pagou imposto nenhum, quebrou, foi embora e deixou todo mundo a ver navios. Então, uma Unimed, uma Unimed vai mal, eles assumem aquela carteira e estão fazendo a mesma coisa nós das Uniodontos. Então, eu vejo o cooperativismo como a grande alavanca de progresso e desenvolvimento. Para a nossa região, tu vê a Arla aqui, que se transformou numa cooperativa, olha o desenvolvimento que ela teve, olha, porque tem toda uma estrutura, vamos dizer, um guarda-chuva, tem um canal de comunicação com tantas outras cooperativas, porque quando tu senta numa reunião, não importa o tamanho da Cozuelo ou o tamanho da Languiru com o tamanho da Arla. Não importa, é cooperativa e se vai para uma assembleia, também tem direito a voto igual aos outros. E as assessorias, nós na OSERGS e no SESCOP, nós temos uma assessoria muito forte, muito atuante. Então, dentro da desestruturação que a sociedade, o comércio e o negócio pelas quebradeiras deram, o cooperativismo está seguramente estável, com grande progresso e com uma luz aberta para o crescimento. Muito bem. Eu gostaria de perguntar a Sabine, né? Chamar a Sabine na conversa. A Sabine bom dia, seja bem-vinda também. Sabine, fala um pouquinho sobre o teu trabalho da Uniodonto, né? Qual é a proximidade aí junto nessa grande cooperativa, né? Que faz parte aí do nosso Vale do Taquari também. Eu sou cooperada há 27 anos. Meu pai foi um dos sócios fundadores da Uniodonto, junto com o Dr. Irno. Eu cresci dentro de uma família que sempre falou no cooperativismo, e isso já é algo que vem de berço, eu acredito. E sempre cresci ouvindo falar na história da Uniodonto, visto que o meu pai também era dentista. Dentro da Uniodonto, eu trabalho junto com os profissionais, com os colegas dentistas, a questão da auditoria,
auxilio o doutor Irno nas atividades que são necessárias e faço esse trabalho que é gratificante e sempre desafiador, prestar esse serviço. Uma coisa que eu acho muito interessante a respeito de cooperativismo e odontologia, principalmente, que é algo que eu enxergo muito claro nesses anos todos, é que, independente, ou digamos assim, além de todos os princípios que regem o cooperativismo e que são princípios que se seguem até hoje, nós temos toda uma função social dentro de uma cooperativa, do seu trabalho junto à comunidade. Então, é um trabalho diferenciado. E algo que eu gosto muito de chamar a atenção é o seguinte: nós temos um quadro de profissionais que são profissionais que estão estabelecidos na cidade, são profissionais que já estão há muitos anos no mercado de trabalho, são pessoas que assumiram um compromisso frente à comunidade, são pessoas que estão sempre por aqui e junto e próximas ao beneficiário. Então, seria essas as questões principais assim que eu coloco a respeito do cooperativismo, que ele está sempre aí, próximo de todos, da comunidade, do beneficiário. Nós temos uma ideia de quantos profissionais fazem parte da Uniodonto hoje no nosso vale, ou até mesmo Lajeado? Tem esse número? A nossa Uniodonto aqui é a Uniodonto Vale do Taquari Rio Pardo e engloba, então, Lajeado com uma das sedes, Venâncio outra sede, Santa Cruz do Sul. Atualmente, nós temos em torno de 200 cooperados, 200 profissionais que são associados à Uniodonto, nas mais diversas especialidades. O beneficiário, ele pode entrar sempre no site da Uniodonto e ali mesmo ele pode escolher o profissional que ele quiser, pela área que ele quiser. Se ele quiser um odontopediatra, um endodontista, ele entra, acessa o site da Uniodonto de acordo com a cidade, com a especialidade, além dos clínicos gerais, é claro. Muito bacana. Para você, Sabine, como profissional da área, como é pertencer a uma organização como a Uniodonto? Fico muito contente, fico muito gratificada. Acho muito bom esse sentimento, esse trabalho com essa visão toda de comunidade e de participação e de pertencimento a alguma instituição, a uma cooperativa que preza a todos nós profissionais e que está junto a nós. E um grande exemplo disso foi durante a pandemia, o que tem sido. O principal exemplo disso foi quando iniciou a pandemia e estávamos todos sem saber quais os rumos a tomar, e a nossa maior informação era de que a Covid se transmitia pela saliva. Então, foi um momento em que nós, profissionais da saúde, ficamos muito perdidos. Mas aí que entra a força da cooperativa. E foi o momento que o doutor Irno não se deixou abalar em relação a isso, tomou a frente de um projeto em relação a manter os atendimentos, a fornecer EPIs para todos os cooperados, a criar um centro, uma clínica que pudesse ser uma central para tanto o cooperado, o beneficiário, os colaboradores. Então, nesse momento, tu sente realmente o que é a força do cooperativismo, o que é a sensação de pertencimento, que é o apoio que uma cooperativa te dá no momento em que tu mais precisa. Que bacana, hein?
Gente, agora 9 horas e 54 minutos. Muita gente participando aqui, parabenizando vocês pelo trabalho da Uniodonto, né? E nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa e eu só tenho a agradecer demais, seu Irno, pela sua disponibilidade de vir aqui contar um pouco dessa história tão bonita da Uniodonto, né? Tão presente, né? Trazer a Sabine como cooperada e também como participante ativa aí desta cooperativa. É uma das únicas, né, no Brasil, né, que você sabe, de dentistas, né? É uma das únicas cooperativas? Não, nós estamos com 130 cooperativas no Mas Brasil. todas ligadas ao Uniodonto. A todos, é um sistema Uniodonto. E aí Muito vem bom. uma coisa, nós completamos 50 anos o ano que vem. E aí poderia alguém perguntar, mas e a renovação? Por que está tanto tempo o Irno de Timar, o MAI lá em Porto Alegre? Por uma razão muito simples. Cooperativismo é doutrina. Se tu não ficar próxima a ela, ela se dissipa. Porque nós vivemos num regime capitalista e nós temos muito. Nós temos aqui em Lajeado, então, nós estamos com 70 profissionais que não trabalham mais há anos ou coisa, e que nós vamos ter que fazer uma coisa. Por quê? Quando tu inicia a profissão, tu precisa cliente. Quando te consolida na comunidade, particular é bem mais caro do que paga a Uniodonto. Porque a Uniodonto vai pagar um preço menor, porque ela não pode cobrar muito daquele que não tem condições. Nós até aqui em Lajeado abrimos um ambulatório que foi para aquele profissional, aquele cliente que aumentou a família, se aposentou, perdeu o emprego, mas sempre cuidou dos dentes, queria ser atendido. Então nós fizemos um lugar com um preço bem mais barato, mas ele tem que ir lá, então se atende pelo dentista que estiver lá. Ele não tem a livre escolha. Como também os outros colegas que iniciaram, e nós estamos fazendo constantemente renovações no Conselho de Administração para criar novos, mas é muito... mas isso aqui não dá dinheiro, né? Então é muito filosófico. E é por isso, mas eu pretendo agora, nos 50 anos, encerrar a minha atividade. Mas o cooperativismo, de novo, é a reunião dos pequenos para se tornar grande. Muitos, quando se tornam grande, querem voar sozinhos. É que nem uma família, tu cria os filhos, eles estão sempre ao redor da família. Quando casam, formam a família deles. Exato. Né? Então, o cooperativismo é isso, e essa é a razão por que nós estamos ainda na testa da coisa, porque uma é a segunda família minha, e a outra eu me sinto muito bem dentro desta filosofia. Mas queria agradecer a vocês por essa oportunidade, agradecer aos ouvintes que estão participando, ao menos na audição. O cooperativismo na nossa região do Vale, está aí o Sicredi, também uma das primeiras cooperativas de crédito do Brasil, e está sempre presente, vai se renovando, vai crescendo, e é o que nós esperamos, e o Vale está cada vez maior, tem uma população ativa, uma população que busca o desenvolvimento, mas antes de mais nada eu quero dizer, o seio disso é o produtor rural que se disponibilizou, o cooperativismo transferiu para o produtor rural cultura, conhecimento, porque ele é sócio, é dono, e ele acabou, tu fala hoje com um agricultor, ele está dentro de todas as tecnologias, fazendo com que a produção dele, e ele questiona preço.
tanto de compra como de venda. Então, essa cultura emerge no Vale do Taquari como uma cultura progressista de futuro, e o nosso vale ainda será muito maior. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço, só tenho a agradecer, literalmente. Sabine também, muito obrigado pela presença. Obrigada, uma ótima semana a todos. Antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem os contatos, né, para quem deseja conhecer mais, deseja, inclusive, é profissional da área, deseja daqui a pouco ingressar, né, para fazer parte dessa cooperativa. Como é que faz? Pode entrar em contato como? O nosso endereço é na Júlio de Castilhos, 745, no segundo andar, sala 203. Nosso telefone 3714-3444. Tanto um profissional pode entrar em contato conosco através deste telefone, e nós também temos à disposição o nosso site, onde um cliente ou um futuro cliente, né, pode entrar em contato conosco, que é uniodontovtrp.com.br. Ali nós temos, então, todas as informações a respeito do nosso trabalho, os profissionais, planos odontológicos, está à disposição. Muito bem. A gente teve a oportunidade nesta manhã, né, de conhecer um pouquinho mais da história do seu Irno Preto, também da Sabine Diedrich aqui com a gente, né, trazendo um pouquinho mais desse universo da Uniodonto, né? O maior sistema de cooperativas odontológicas do mundo, né? É considerado atualmente a maior rede de atendimento em planos odontológicos do mundo, que consolida o atendimento a mais de 3 milhões de usuários no Brasil, né? Prestado por cerca de mais de 22 mil cirurgiões dentistas cooperados, organizados em 117 singulares. Que bacana poder ter aqui em Lajeado uma cooperativa com esse porte, com essa estrutura e com essa história tão bonita, tão linda, né, presente aqui no nosso Vale do Taquari. Muito obrigado, seu Irno, muito obrigado, Sabine. Né? E olha só, nós vamos encerrando neste momento a transmissão via Facebook. Né? Quero agradecer demais a sua participação, você que esteve com a gente pelo Facebook. Quero agradecer demais, né? Voltamos amanhã com o nosso Conexão News, com mais uma edição do Conexão News amanhã.